sou a Suelen. E se por acaso você já criou climão no almoço de Natal, foi excluída do grupo da família no WhatsApp ou problematizou o chá revelação da sua prima, esse podcast é para você. Tá começando agora a Chata da Família. É aqui que a gente se encontra para conversar sobre todas as nossas chatices. E hoje a gente tem uma pergunta para vocês, queridos ouvintes. E se Shakespeare tivesse uma irmã? Você conhece a irmã de Shakespeare? De onde eu tirei essa maluquice? Eu já vou contar para vocês. Apenas aqui, na Chata da Família, no episódio de hoje, você vai ficar sabendo sobre essa misteriosa irmã de Shakespeare. De onde a gente tirou isso, Suelen? De onde será que foi essa fofoca, esse babado? Bafo. Não é fofoca, não é babado. É sim. Fala É um que babado, é babado. é um babado. E para descobrir, você vai ter que fazer o quê, caro ouvinte? Você vai ter que ler Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. E hoje, no programa de hoje, nós iremos conversar sobre esse livro tão especial, tão querido por nós, que já lemos 2 vezes. Sim. Mas não vamos fazer uma resenha. Não. Isso não é uma resenha. Não é uma resenha. Se quiser ler resenha, Suelen, o que a pessoa faz? Procura o booktuber aí, alguém do Instagram. Tem tanta gente legal que estudando, especialistas que fizeram TCCs, monografias, teses de mestrado em Virginia Woolf. A gente aqui, no caso, a gente gosta de ler e dar pitaco. É Exato. isso que a gente faz. Gosta de ler e conversar sobre o livro. Pra mim, é como se, tipo assim, você vai lá, você lê seu livro, aí você vai lá e você sai com a sua amiga e você fica, amiga, nossa, bafo, você viu essa parte que ela tá falando da liberdade intelectual, então. E aí você troca ideia, entendeu? É isso. Sobre isso. É sobre isso e tá sim tudo bem, porque o livro é para todo mundo, entendeu? O livro, ele, é claro, né, tem esse lugar muito importante das pessoas que estudam essas obras, que estudam literatura e que vão fazer essas, sei lá, resenhas críticas, que vão fazer uma coisa assim, uma leitura Eu acho formal, que é uma leitura crítica mesmo, um crítica. Estudo, né? Fazer um estudo para produzir uma crítica sobre o livro. Isso é muito importante, sim, tem o seu lugar, mas não é o único, né? Não é a única coisa que você pode fazer com um livro. O livro, ele pode estar na mão de todo mundo, a gente pode ler o livro, a gente pode conversar sobre o livro, sem precisar ser um especialista. O livro, ele tem que ser para todo mundo, a gente acredita muito nisso. E trazendo esse papo aqui que a gente vai ter sobre Um Teto Todo Seu, a gente espera que você se anime também para ler esse livro e pense, olha só, eu vou ler Virginia Woolf, acho que Virginia Woolf é para mim também. E eu acho que tem muito a ver com o que ela propõe também, né? Embora ela tenha sido uma intelectual e hoje ela seja uma consagrada, braba, né? Todo mundo fala, gente, Virginia Woolf, uau, lê os livros dela. Eu acho que esse livro é justamente sobre isso, de fazer o seu rolê, sabe? Sim. Vai lá, lê, mete as caras, diz o que você acha sobre isso, escreve qualquer coisa, né? Que você goste, produz, crie. A gente precisa ocupar esses lugares também, porque eles já estão ocupados pelas mesmas pessoas dizendo as mesmas coisas há muito tempo. Exato. Então, aqui é um convite às mulheres, mas se a gente for atualizar, né, para os dias de hoje, em que a gente amplia essa discussão, para todo mundo colocar a sua voz, porque senão a gente vai ficar até quando lendo homens brancos velhos, né, gente, europeus e tudo mais. Então, acho que a ideia dela era mesmo que, olha, escrevam, não vai ser bom no começo, porque tem um monte de coisa já trabalhando, você tem um monte de coisa para fazer, criança para cuidar, casa para limpar, né? Para a gente é mais difícil mesmo, mas faça, porque vai valer a pena. Faça todo mundo, todas as mulheres façam, porque o mundo precisa, né, dos projetos de vocês. Acho que é esse o convite que ela faz com esse ensaio, né? Com esse ensaio, que era uma aula, né? Para quem não conhece, situando um pouquinho o contexto do livro, ela foi convidada para uma universidade de mulheres, né? Para falar sobre mulheres na ficção. Só que aí, né? Que mulheres? Amore! Mulheres na ficção. 1920, 24, né? 20? Quanto que é? 20 alguma coisa. 29, será? 29. Ali,
20, 30. Ela falou, amore, que ficção de mulher. Que mulher fazendo ficção? Você tá louco. Não, vocês estão tirando isso. Mas gay vai durar 2 minutos. Eu vou chegar aqui, vou falar Jane Austen, Emily Bronte, acabou, é isso. É o que tem para hoje, né, no caso. Eu acho importante também a gente, tipo, contextualizar, assim, que marcar que ela estava, né, bem num recorte de classe. Claro que ela está falando isso para mulheres que naquela época tinham, que já era difícil, mas elas tinham condições de poder estudar, né? Não é para todo, ela não está falando para todo mundo realmente ali, ela está falando dentro do contextozinho dela ali, do recorte dela de classe. Ela está olhando só para a questão de gênero ali, né? Eu sinto assim nesse livro. Isso, E mesmo assim, eu acho que ela foi muito brilhante no sentido de que era isso, né? Vamos pensar, ela poderia chegar lá, falar das autoras que eram conhecidas até então, e, enfim, e falar sobre mulheres na ficção. Mas aí ela trouxe esse problema, que mulheres na ficção, Sim, né? Mara. Porque onde elas estão? Será que só tem essas, 1 ou 2 aí que a gente conhece? E aí ela traz isso para esse espaço. Por que a gente não conhece a ficção feita por mulheres? Porque elas não conseguiram escrever, né? E aí tem a minha frase favorita, que eu já citei 1 milhão de vezes, né? A Audrey já me viu citando essa frase 1 milhão de vezes, que ela fala: parece que ter 13 filhos e fazer outra coisa é algo muito difícil, porque alguém precisa cuidar das crianças, né? Pois é. Dizem que não dá para a criança nascer e você deixar ela ir no mundo. Não, igual pet. Ela não se cria sozinha, Não. infelizmente. Por aí, uns bons anos da vida dela, alguém vai ter que cuidar. E quem que está fazendo esse trabalho? As mulheres, né? Quem que cuidou do Shakespeare para ele ser um dramaturgo reconhecido por séculos e séculos? Foram mulheres que estavam lá lavando as cuecas dele, fazendo a comida que ele comia, né? Fazendo esse trabalho para o bonitão ficar lá criando obras incríveis, mas ainda bem que ele fez pelo menos isso, né? Porque se tinha todo o mínimo, mundo... né, que ele tinha que fazer, já que ele tinha tudo garantido, toda a estrutura, já que ele tinha mulheres que estavam ali carregando ele para que ele pudesse ser um gênio. Era o mínimo que ele podia fazer é ser um gênio, né, amore? Entregar isso, entrega a genialidade, né? Por favor. Eu fico assim impressionado, o povo olha, né, assim, esses autores que foram muito brilhantes, aí você vai olhar a vida deles, eles só faziam isso. Exato. Gente, não trocou uma fralda. Não fez uma papinha de um bebê, entendeu? Não fez um bordado na barra do lençol, não se preocupou com o enxoval, sabe? Não cuidou da casa. Imagina, não lavou a própria privada que ele cagava. Imagina. Nem tinha privada naquela época. Muitos não precisavam nem trabalhar, né? Porque eram herdeiros. Exato. De família rica. Não sei se é o caso do Shakespeare, acho que não, mas enfim, pouco importa. Nesse caso. A gente, eu sei lá, eu tenho a impressão de que a gente fala essas coisas, as pessoas podem pensar que a gente está falando mal do Shakespeare. Gente, não é isso. Coitado. Não, assim, ó, não tem nada a ver com o Shakespeare o que a gente está falando aqui. Não é sobre ele. Ele está ilustrando só uma questão, né? A Virginia, ela traz... Então, o que é aquele rolê da irmã do Shakespeare, né? Já que a gente está falando isso. Ela vai falar sobre isso. Tipo, como seria se Shakespeare tivesse uma irmã que fosse mais brilhante ainda do que ele? Será que ela ia ser tão assim consagrada como ele é? Sim. Ela ia ser um grande nome da literatura? Ou será que ela ia estar lá preocupada em casar? Ela ia ter que ter um marido, porque as mulheres não podiam não casar, entendeu? E não podiam não ter filhos. Será que ela ia ter espaço, como ela fala? Eu lembro que ela fala da Jane Austen, ela fala que ela escrevia num pedacinho no quarto e as pessoas ficavam chamando ela o tempo todo. Ela não tinha o espaço dela, sabe assim? As mulheres não tinham espaços. Deixa aqui, vou entrar no meu escritório e agora é meu momento, que eu vou focar em mim, eu vou fazer aqui, vou estudar, vou trazer meus pensamentos. Não existia isso não, amada. Entendeu? A mulher, ela tinha que ficar fazendo as coisas que a mulher tinha que ficar fazendo. Então, você acha que a irmã do Shakespeare ia ser tão foda quanto ele?
tá ligado? Sim, É mais ou menos isso aí que é. ela tá falando. Exatamente. Ela deixa bem claro o seguinte, que não é que as mulheres não fizeram nada todo esse tempo em que os homens criaram coisas geniais, é que elas não podiam fazer, Exato. porque e se elas fizessem, e aí ela faz um exercício maravilhoso de criar a trajetória dessa fictícia irmã de Shakespeare, que o que Tomara. teria acontecido com ela se ela fosse tão genial? Ela ia ficar louca, morrer Ela ia louca, ficar né? louca. Essa conclusão que ela chega. Porque ela ia ter toda essa genialidade, não ia poder colocar em prática, né, tudo isso que você já comentou. Então, esse lugar que ela vai construindo, assim, né, de que como as mulheres foram, criando espaços para conseguir produzir a sua ficção e a sua literatura, mesmo que os homens sempre estivessem dominando esses lugares, né. E quando elas chegam lá, aí a gente pensa: "Putz, agora consegui, cheguei, né, publiquei meu livro, tô aqui, maravilhosa". E ela fala que também não é assim, né, que aí é o gato sem rabo, que é quando você chega nesse espaço e você não pertence a ele. Você se sente totalmente estranho, esquisito, bizarro até, né, principalmente naquela época, que era uma mulher escritora naquela época. E eu imagino ela mesma, a própria Virginia, né, que vivia no meio dos intelectuais e escritores, se ela mesma não se sentiu gato sem rabo, que é aquele ser estranho, né, e que é até hoje a mulher que tenta fazer alguma coisa que não é esperado dela. Toda mulher que quer ocupar um lugar que não foi dito que ela podia ocupar, ela se sente um gato sem rabo. Ela sente que está todo mundo olhando para ela e rindo, né, que como se ela fosse o gato sem rabo no meio da sala, como é a metáfora do começo do livro. Sabe o que é o gato sem rabo? Vou falar um bagulho aqui. Sabe aquela música da Francisca Lomba, Triste Louco Mar? É Sim, sobre o gato sem rabo. Isso é o gato sem rabo, entendeu? É exatamente é isso isso. mesmo. É você É, fazer qualquer coisa que não seja o papel, aquilo que você tem que fazer como mulher, né? Que tipo, é o papel imposto da mulher. É isso. é isso, exatamente. E a gente continua, né, tipo, tanto tempo depois. Nessa edição que eu tenho, que é da editora Tordesilhas, no final tem um pós-fácil, que foi inclusive muito bom, me ajudou a entender muitas coisas. Leia o pós-fácil, gente. A galera pula, né, o prefácio, o pós-fácil. Eu, como virginiana, leio desde a orelha da capa até a última orelha do livro, né? Mas, enfim, o que realmente importa é que no pós-fácil, a autora que escreveu, a Noemi Jaffe, não sei se é Ai, é assim que pronuncia o nome muito bom dela, esse pós-fácil. ela fala isso, né, de como tanto tempo depois a gente continua se sentindo um gato sem rabo, né, Sim, que a Virginia escreveu isso na década de 20, né, e ela tinha expectativas, né, de que muito tempo depois as coisas seriam diferentes, mas realmente são diferentes, né, mas a gente continua ainda se sentindo como um gato sem rabo, se sentindo estranho em lugares em que a sociedade diz que a gente não deveria ocupar, mas nós sim. vamos ocupar, vamos continuar ocupando, né, precisamos estar Isso é lá. muito incrível, né? Como você trouxe, tipo, esse olhar que ela traz, esse fato, né? De que, tipo, por mais que tivessem todos esses impedimentos das regras mesmo, eram as regras, né? Da época, como a gente falou, tipo, não tinha opção de não casar, tá ligado? E não ter filho. Então, por mais que as mulheres não tivessem o seu espaço, elas foram fazendo, elas escreveram, elas foram aí desbravando, né? Algumas que tiveram. A, a, a Virginia mesmo fala, né? Que ela só conseguiu escrever porque ela teve. Ela, aconteceu dela poder ter essa possibilidade numa situação de muito privilégio, assim, né? Dentro ali daquela sociedade que ela vivia. Mesmo assim, as mulheres foram enfrentando isso e foram escrevendo e construindo, assim, eu acho muito legal ver essa força mesmo da mulher. Só que é uma Sim, bosta, porque não precisava ser assim, você entendeu? é, Ao mesmo tempo que é tipo, caralho, é isso aí, vamos honrar, foi foda, olha só onde as mulheres chegaram, sabe? Apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades e das impossibilidades, elas escreveram coisas maravilhosas, sabe?
Mas não precisava ser assim, entendeu? Imagina se existisse essa celebração da diversidade e que todo mundo pudesse escrever, sabe? Como não seria muito mais rico e mais livre, com essa liberdade, a gente ia poder escrever sobre qualquer coisa. Porque eu fico pensando agora uma brisa, não sei nem se faz sentido eu trazer isso, mas eu fico pensando, eu nunca estudei, assim, mas pegar a literatura dessa época, assim, tá ligado? Quais eram os temas que vinham, né? Porque tem muito a ver com o que tá rolando, né? Então, eu acho muito legal hoje, por exemplo, ela fala um pouco dessa coisa da qualidade da escrita, né? E eu acho que hoje a gente tem uma desconstrução um pouco disso, de entender que existem pessoas que escrevem coisas muito maravilhosas e não necessariamente dentro de uma formalidade, né? Dentro de uma sei lá, de uma regra e tal. A pessoa, para escrever bem, precisa escrever desse jeito. A gente tem escritoras maravilhosas que escreveram em situações muito complicadas, tipo Carolina Maria de Jesus, sabe? Ela é uma mulher foda, uma escritora incrível. E só que isso não pode ser um. Eu acho meio foda, porque daí a gente olha para isso, para todas essas dificuldades que essas mulheres tiveram na história para conseguir escrever e ser publicada e tal, e olha e fala, olha a força da mulher, que coisa maravilhosa, incrível. Não, gente, sabe? Não deveria ser assim, entendeu? Não deveria. A gente deveria poder ter a liberdade de escrever sobre aquilo que a gente quer dentro de um mínimo. Então, quando a Virginia ela traz que a gente precisa de um teto todo, que a mulher, para escrever ficção, ela precisa de um teto todo seu e 500 libras anuais, a minha tradução é a mulher, ela precisa ter o mínimo garantido, sabe? Assim, saúde, um teto, segurança, educação. E isso tem que ser garantido para todo mundo, para que a gente tenha que a gente parta de um lugar de igualdade, mas que a gente possa celebrar, então, a nossa diversidade na escrita. E aí a gente vai escrever de todos os lugares onde a gente está. E eu acho legal hoje a gente olhar para vários tipos de escritoras que existem, que não só necessariamente elas vieram de uma formação, sei lá, puto estudo. Não, a pessoa ela escreve, porque assim, todo mundo tem algo a dizer, a arte está dentro de todo mundo. Então, eu acho muito foda isso também, sabe? A gente olhar o que é a qualidade da escrita. O que você diz quando você fala sobre qualidade da escrita? Para mim, qualidade da escrita é você conseguir ir se desconstruindo dessas amarras, dessas coisas que vão limitando a gente. Então, imagina, se você não tem o mínimo garantido, como é que você vai conseguir entrar nisso? É muito mais difícil, né? E aí você vai desconstruindo isso e você vai conseguindo entrar em contato com os seus assuntos. E aí você vai entrando em contato com a sua... E aí você vai ter uma escrita de qualidade, quando você consegue colocar esses seus assuntos no papel. Não é um escritor que teve uma puta formação e escreve uma literatura do tipo assim, clássico, sabe? Não é isso que é a qualidade da escrita, sei lá, para mim, pelo menos. E eu acho que a Virginia, apesar dela estar falando isso 100 anos atrás, e com um olhar de uma pessoa, de uma intelectual, de uma mulher que estava ali na academia, né? Estava ali para dar uma palestra e tal, eu acho que ela também está falando sobre isso, entendeu? De um jeito dela. É que eu tenho mania, eu não sei se isso é certo, mas assim, tipo, de fazer a tradução, sabe? Eu traduzo o que ela está falando para hoje, assim, entendeu? Sim, eu acho muito honesto da Virginia Woolf trazer como tema central desse ensaio a questão de um teto todo seu e 500 libras por ano, porque ela poderia muito bem, né, ter chegado lá para aquelas universitárias, provavelmente de classe média alta, de uma universidade de Londres, e falado assim: olha, a Jane Austen não tinha, né, um lugar só para ela, e ela fez Orgulho e Preconceito, mesmo assim, né? Olha só como ela é brilhante, genial. Ela fala: não é assim. Para a gente escrever, a gente precisa sim, precisa de uma casa, precisa de dinheiro, precisa ter comida na mesa, precisa de um lugar de não ser interrompida, que é algo muito difícil para as mulheres. E quando ela fala um teto todo seu, é exatamente isso, um lugar
que seja completamente seu, né? Um escritório, um lugar que você possa fechar a porta, ficar e trabalhar naquilo, sem ninguém te interromper. Porque quando a gente olha para esses homens geniais, as pessoas acham que eles nasceram assim, né? Nossa, Nossa, são Tolstói, muito ela fala do superiores. Tolstói no livro, né? E Uhum. um curso que eu fiz com uma professora de literatura inglesa fala que a Virginia realmente gostava muito dos russos. Enquanto leitora, ela gostava muito da literatura produzida pelos russos. Só que em Um Teto Todo Seu, ela fala assim que leu Tolstói, né, e viu como aquilo era genial, e ela pensou, gente, mas é claro que ele construiu algo genial, né? Porque ele tinha um teto todo seu, ele tinha as 500 libras por ano, ele pôde se dedicar e trabalhar a isso. Então, quando a gente vê uma obra de arte pronta, né, um livro, uma tela, qualquer produção artística, quando a gente vê ela pronta, a gente acha que a pessoa acordou um belo dia inspirada e fez, e pronto, né? Sim. Mas não foi, ela teve que Não. ter todas as condições. Além Ela te... disso, eu acho que o homem, além dele, né, de ter tudo garantido e não precisar se preocupar, sei lá, com tarefas domésticas e que a vida funcione, né, toda essa pressão, além dele não precisar se preocupar com isso, só o fato dele ser homem, ele já tá É, um passo à frente. Ele já é um escritor, só ele sendo homem, tá ligado? Então, assim, porque ele principalmente nessa época, né, de que a gente tá falando do livro. ele já tem as condições, né? Ele já tem tudo para fazer isso, né? Então, às vezes, pode pensar a gente mesmo no dia a dia, sei lá, às vezes eu tenho uma ideia de um texto, né? Que eu curto escrever, mas não faço isso para a vida. Acontece tanta coisa que eu perco Uhum, essa ideia. No final do sim. dia, eu já não sei mais o que era que eu ia escrever, entendeu? Então, esse privilégio, né, de poder dedicar o seu tempo, de não ser interrompido, de não ser atrapalhado para ser um gênio, era algo dos homens, exclusivamente. E ela coloca também que não era interessante para os homens que as mulheres escrevessem e que elas brilhassem, né? Porque eles precisavam olhar para elas e se sentir superior. Essa é outra Nossa, parte do sim. livro que eu É acho Mara, do Espelho Invertido. maravilhosa. Deixa eu ver se eu acho que é essa parte É, mesmo. Eu gostaria até de ler para vocês. É por isso que tanto Napoleão quanto Mussolini insistiam tão enfaticamente na inferioridade das mulheres, pois, se elas não fossem inferiores, eles deixariam de crescer. Isso explica, em parte, a necessidade que as mulheres representam para os homens, e serve para explicar como eles ficam incomodados com as críticas delas. Como é impossível para elas dizerem que tal livro é ruim, tal quadro é medíocre, ou o que quer que seja, sem infligir muito mais tormento e despertar muito mais raiva do que um homem teria causado ao fazer a mesma crítica. Pois se ela resolver falar a verdade, a figura refletida no espelho encolherá, sua disposição para a vida diminuirá, e como ele continuará a fazer julgamentos, civilizar nativos, criar leis, escrever livros, vestir-se bem e discursar-se em banquetes, a menos que consiga ver a si mesmo no café da manhã e no jantar, com pelo menos o dobro do tamanho que ele realmente tem. É por isso que ela é aqui na minha casa Mara. tem um altar para Virginia Woolf. Ela é Mara. Entendeu? Por isso que eu deixo um teto seu, assim como se fosse a Bíblia aberta, que você chega na casa da avó, tem uma Bíblia aberta, né? Na minha casa tem o teto todo seu, para eu É. lembrar de Virginia Woolf. Sempre que você se sentir, caro ouvinte, diminuída diante de um homem, entenda que é de propósito, que ele está fazendo isso Sim! mesmo para ele se sentir melhor que você. Cara, eu vou falar, eu já conversei isso com a Suelen. Quantas vezes? Eu nunca fui uma mulher de me diminuir na minha fala. Eu sempre me coloco, falo, converso. E isso sempre, cara, sempre, por mais que você esteja numa roda de pessoas que se dizem progressistas, de feministas, sabe? De esquerdomachos, os caras ficam muito incomodados, cara. Os caras ficam muito incomodados. Se você fala, se você demonstra opiniões, intelectualidade, se você bate de frente, se você
vai, assim, tipo, disposta para o debate, nossa, rola uma misoginia fodida, entendeu? E é isso que ela tá falando aí. É isso mesmo. Uhum. Eles acham que eles são mais inteligentes de fato, entendeu? Sim. E eles sabem por que que eu acho que eles acham que eles são realmente mais inteligentes? Porque eles subjugaram a gente, tá ligado? Então, tipo assim, Uhum. olha como eu fui inteligente, né? E aí, tipo, sei lá, uma brisa. Aí fica assim, ó, no inconsciente coletivo da machaiada toda, assim, ó. Nossa, a gente é muito foda. Sabe aquela cena do Avatar que os bichos ficam assim, se Sim. abraçando e voando? É o inconsciente coletivo da machaiada. Nossa, como a gente é mais inteligente, tá ligado? É a Macholândia. É a machaiada. Pelo amor de Deus. Gente, ela fala, né, uma parte que para que as mulheres não escreviam poesia no livro, né, porque é muito mais trabalhoso escrever a poesia. Então, como elas eram muito interrompidas, acho até que quando ela está falando da Jane Austen, que ela escrevia novelas, Sim. né, e romances, porque é mais fragmentado. Então você consegue continuar. E que as mulheres não escreviam poesia por causa disso, né? E aí, eu fico pensando como é difícil a gente encontrar um livrão, sabe, 800 páginas, escrito por uma mulher. Uhum. Enquanto isso, o Eduardo Cunha escreveu um livro, acho que tem 800 páginas, e ele acha que ele vai ser lido. Você acha que ele fica lá na casa dele pensando assim: "Oh, meu Deus, será que vão ler esse livro que eu estou escrevendo? Será que ele é bom o bastante? Mm-mm. Será que eu deveria mesmo fazer isso?" Eu Será que duvido. acabou o ovo? Será que amanhã eu vou ter café da manhã? Será que eu preciso comprar cueca pra mim? Eu Será que semana que duvido. vem meu filho. Nossa, será que eu marquei o pediatra? Tá ligado? Eu duvido. Aham. Eu duvido que ele tenha tido um lapso de insegurança para lançar esse livro dele, né. Pois E o é. livro é imenso. E você pega aí, os caras escreveram, né, os tais russos que a Virginia até menciona, um pitelão, uns livros de 600 páginas, e ele a autoestima delirante do homem é tão grande que ele escreve e acha que vai ser lido. Sim. E vai, né, E e as vai. pessoas leem. E aí as mulheres, assim, sofrendo para lançar um conto, né, Exato. Pra postar será? uma poesia, Para amada. postar pra fazer uma Pra postar uma poesia no poesia. Instagram, entendeu? Ai, meu Deus, mas. Sim. Gente, É terrível, terrível, né. ainda tem gente que tem a coragem de vir criticar rolê de síndrome do impostor, sabe? Eu quero é morrer. Porque, olha, se você não é uma mulher, se você não é uma mulher que teve que lidar com todas essas coisas para poder publicar um livro, para poder abrir sua empresa, para poder conquistar um cargo, para poder, enfim, você não tem que falar sobre síndrome do impostor, Não, entendeu? Você porque tem que em ficar em silêncio. Porque a 1920 pessoa que está falando sobre síndrome do impostor e criticando, dizendo que, ai, mas ninguém tem que ficar ouvindo mesmo o que você tem para dizer, é uma pessoa que todo mundo escuta o que ela tem para dizer, porque ela, olha, eu tô criticando que eu tô é, puta. Porque tá ali, entendeu? Tá em, como fala? Em, em em evidência, evidência, porra, é isso. Sabe? Vem falar nunca sobre isso. precisou conquistar um espaço, Nunca né. precisou conquistar um espaço, é real, sabe? Eu fico, nossa, eu quero morrer, cara. O cara fala: "Ai, tá todo mundo lá já assim, como é que ele vem falar que não tem Exatamente. síndrome do impostor?" Se em 1920 a Virgínia estava falando do gato sem rabo, gente, o gato sem rabo é a síndrome da É a síndrome da impostora. impostora. É Exatamente isso. todas nós, todos os dias, com medo de botar a nossa coisa no mundo, Uhum. porque vai vir a Macholândia inteira criticar, entendeu? Por isso que eu exalto mesmo os feitos das minhas amigas, das mulheres que estão à minha volta, e é Sim. maravilhosa. Nada menos que maravilhosa, começa as É coisas isso, que elas fazem, gente. entendeu? Primeiro porque é mesmo, né? E segundo, porque a gente precisa fazer isso umas pelas outras Uhum. para a gente ter coragem de se Sim. colocar, né? Por- E tanto quando eu lembro que a gente leu Um Teto Todo Seu e logo depois a gente leu o primeiro livro da Aline Bey, O Peso do Pássaro Morto, né? Ai, foi. Caramba, fiquei até arrepiada. Faz um Passou o sentido. carro de alguma coisa aqui, saiu barulho? Não. Não. Parecia o carro do ovo.
Ah, tudo bem, gente. Colocar um Enfim, carro do ovo, é, vocês, né, vocês relevam. tá tudo bem. E quando eu peguei o livro, assim, eu já falei isso até para a própria Aline, que eu fiquei muito emocionada de ver uma obra tão maravilhosa, que eu tinha certeza que era algo tão bom quanto dos grandes que eu já tinha lido, como Clarice Lispector, como Virginia Woolf. E ela tem 30 anos, eu leio, fez todo sentido, sabe? Eu falei, é Sim, isso que a caiu a Virginia grande Woolf tá ficha. falando, É, entendeu? É exato. isso. Elas Caiu. estão aí, vamos fazer, porque é isso, a gente precisa colocar, né? Precisa pôr esses livros no mundo, precisa ler o que essas mulheres estão escrevendo, porque é muito incrível, é muito importante. E se a gente não apoiar, não vai ser quem ocupa o status quo que vai, entendeu? Não vão ser os homens. Pode ser o cara mais desconstruído que for, gente. Dá uma olhada, vê se ele está lendo mulheres, vê se ele está lendo pessoas negras, vê se ele está lendo pessoas LGBTQI+. Não estão. Eles estão Exato. sempre fazendo, né? Lendo Bukowski, como disse, como a gente já comentou alguma Ai, vez pelo amor de aqui, Deus. né? Passei minha Então, adolescência eles lendo estão essa porra. sempre aí no meio, estão lendo Tolstói, estão exaltando os homens brancos como eles, porque para eles não é interessante que mude alguma coisa. E tá nesse lugar que é do Napoleão, aí do Mussolini, que a Virginia traz no livro. Eles precisam disso para se sentir superiores a nós. Quando você internaliza isso, as críticas que vêm desses caras, gente, do jeito que ela entra, ela sai. Sim. Isso se Porque, torna até uma coisa infantil pra mim, sabe? Eu olho, tipo, como, tipo, ai, caralho, você jura, mano, você precisa disso. nossa, é Tá isso mesmo. ligado? Ai, que chata. Meu, sabe uma coisa? Eu vou abrir meu coração aqui, tá bom, gente, pra vocês. É o seguinte, eu vou falar a real. A gente tá enrolando pra gravar episódio de livro desde que a gente começou a gravar podcast, entendeu? Desde que a gente começou a pensar sobre isso. Só que, veja bem, livro é um assunto que tá na nossa vida todos os dias, na minha e na da Suelen. A Uhum, gente, o livro é um assunto meu. Ele é meu livro, uhum, entendeu? Por que eu tô tão insegura para falar sobre isso? Sabe? sim. E eu continuo insegura. Vou dizer, e mesmo assim a gente vai fazer. E a gente vai falar. E a gente vai falar do nosso jeito. E tá certo sim, entendeu? Porque a gente tá falando do que a gente sentiu e do que isso É, causou na nossa vida. E isso aqui é um exercício para que eu espero que eu chegue num momento que eu não me sinta mais insegura e que vocês olhem para isso, todas as mulheres que estão escutando a gente. Vocês prestem bem atenção no que a gente está falando. Você vai uhum, sim falar sobre os seus assuntos, você vai sim colocar os seus projetos no mundo, você vai sim escrever o seu livro, a sua poesia, pintar o caralho do seu quadro. Então, vem com o gato sem rabo, abraça o gato sem rabo e vai com ele, vai sem rabo mesmo. As pessoas vão te julgar porque você não tem um rabo? Vão. Aí você fala, amado, eu não me importo. Eu nasci sem rabo. E você, que já nasceu com rabo, está fazendo o mínimo. Eu aqui sem rabo, eu tô fazendo. Por que você tá se achando foda porque fez com rabo? Era o mínimo que você tinha que fazer. Então, assim, gente, a gente vai juntas, perfeita. vamos É juntas. A isso gente aí. vai, sim, fazer os nossos projetos e colocar esses projetos no mundo, tá? Aquelas. É isso. É isso aí. Eu É tenho isso. certeza que tá todo mundo assim agora ouvindo esse episódio, dando batidas na mesa. Eu espero que sim, Não entendeu? quebra a louça, hein? Você tá lavando a louça aí? Quebra Não assim quebra o aquelas. copo. Cuidado, para não machucar. Porque Não, não. é aquele momento que você solta o prato e fala, é isso! Porra, Entendeu? entendeu? O livro é um assunto meu, sim. O problema, sabe qual é? Eu vou dizer. Aí é uma opinião que eu tenho, que é até um assunto que a gente vai gravar num outro podcast, que é o negócio lá que você mostrou daquela frase. A gente, pelo menos eu sou assim. Tudo aquilo que eu faço na minha vida, eu olho e falo, eu poderia fazer mais, que é isso que é a síndrome da Uhum, impostora. Eu poderia ter estudado mais, eu poderia dar mais, eu é, poderia ter mais informação para trazer sobre isso. Só que assim, meus amores, a gente não tem que dar conta de tudo, entendeu? Não sim, tem que dar conta de tudo. Os caras não estão dando conta de tudo. A pessoa que está lá sim. confiante, ela não está dando conta. Isso é impossível, gente. A gente não vai fazer
a resenha perfeita do livro completo. Não existe isso, gente. A gente vai fazer aquilo que a gente pode. E o que a gente pode tá ótimo. E fazendo um pouquinho que a gente pode por dia, um pouquinho aqui, ó, um passinho aqui, outro passinho ali, a gente vai avançando, evoluindo, sabe? É assim que a gente evolui. Não é não fazendo. Se você não fizer o seu favuro, não vai chegar a lugar nenhum. E aí você vai ficar onde? Onde os caras querem que a gente fique, quieta no nosso canto, tá ligado? Exatamente, caladinha, obediente, né? Batendo palma para eles, para Como deixar eles são tudo bem geniais. bonitinho, para quando eles ficarem muito famosos e muito ricos, está tudo pronto, limpo, cheiroso e arrumado, né? Uma casa, um homem que está sempre bem arrumado, bem vestido, bem alimentado, tem uma mulher por trás dele fazendo tudo isso, né? E para que ele esteja lá. Então, honestamente, não é bonito, não é mérito dele, não é grande coisa, é o mínimo que ele pode fazer. E pensando no que você falou, né, que a gente não dá conta, não precisa dar conta de tudo e não precisa mesmo. Mas o pouco que a gente faz, a gente já dá tanto de nós para fazer, né? Sim. Então, hoje a gente estava com muito medo de fazer esse episódio e eu e a Audrey, a gente já leu esse livro 2 vezes. E a gente estava com medo de falar sobre ele. A gente já fez dois dois encontros para conversar sobre esse livro, entendeu? Durante horas e horas, tá ligado? E ele é um livro que a gente cita o tempo todo e ele foi muito importante para nós quando a gente leu, ele foi muito inspirador. Então, nós não estamos aqui fazendo uma resenha, mas a gente está falando que a gente abriu esse livro, leu Um Teto Seu, da Virginia Woolf, ele conversou com a gente, né, com tudo que a gente já deixou de fazer por insegurança, por medo e por tudo que a gente já passou, se sentindo inferior aos outros homens, e parece que ela foi assim limpando todas essas coisas que estavam embaçadas no caminho, entendeu? Então, por que na escola eu só conheci autores homens? E aí é por isso, né? Por que eu sempre me senti menos inteligente, menos sábia, né? Menos competente que os caras? E aí ela fala, é por isso, porque eles fazem você se sentir, né, menos importante. Por que quando eu olhava eu só via obras geniais de autores homens? Porque eles podiam fazer e as mulheres não podiam, né? E eu acho que ela fecha muito bem essa ideia quando ela diz, mas vamos fazer. Agora vocês podem fazer, façam, né? Façam, porque o mundo precisa disso. A gente precisa que as mulheres escrevam e que elas escrevam sobre o que elas quiserem. Ela até fala, não fiquem na ficção, né? Não quero que vocês se limitem à ficção, eu quero que vocês escrevam qualquer coisa, o que vocês tiverem vontade de escrever. Vai ser difícil, não vai ser fácil, né? Mas vai valer a pena. Cara, essa é uma das grandes inspirações que eu tive na minha vida, a Virgínia, para escrever, cara, real, assim. É muito emocionante para mim lembrar dessa trajetória, quando você falou também da Aline Bay, assim, a Aline Bay também é uma grande inspiração que eu tenho para ter coragem de escrever, sabe? A Letrux também é uma grande inspiração que eu tenho para ter coragem de escrever. É muito bonito ver isso que essas mulheres fazem sei lá, eu espero que a gente consiga levar essa palavra aí para vocês também. E tem uma coisa, só queria colocar mais um ponto aí, complementar um pouco aí, aquela falou que quer complementar um teto todo seu. Olha só, olha para a ousadia. Não, a ousadia. Eu acho assim, toda vez que alguém está prosperando, toda vez que alguém está tendo muito sucesso, isso está acontecendo aos custos de quem? Porque a gente vive em sociedade. Então, para um cara ter tempo, como a gente já falou, tudo que a gente já falou, para ele ter tempo e não precisar se preocupar com mais um monte de coisa, para poder se dedicar à escrita dele, quem está por trás de tudo isso, né? Como é que será que a gente pode fazer enquanto sociedade, e aí pensar para o futuro, para que... Porque a gente tá precisando de que uma outra mulher faça ali um trabalho doméstico, por exemplo, para a gente poder, hoje, né, para a mulher poder ir para o mercado de trabalho, toda aquela coisa. Como é que a gente vai fazer, enquanto sociedade, para que a gente consiga partir da igualdade, para todo mundo poder colocar a sua diversidade, né, na escrita? Sim. Nesse caso, está falando da escrita, mas pode ser qualquer outra coisa.
sei lá. Sim. O caminho é longo, né? Ela fala como um recorte específico da Sim. época, né, de mulheres, mas já de mulheres brancas, né, mulheres que Uhum. têm acesso ao conhecimento, enfim, que puderam ir para a escola e tudo mais. Então, se a gente for levar isso para outras esferas, a coisa complica cada vez mais, né? Sim, As mulheres pretas, né, que são a maioria das mulheres pobres. Aí a coisa piora mais ainda no sentido de falta de acesso, porque não tem o mínimo. Então, se uma exatamente. mulher branca, classe média alta, precisa de um teto todo seu e 500 libras por ano, né, para poder escrever ficção, se a gente for fazer outros recortes, a gente chega num ponto que não tem nada, né? Não tem um teto. Se a gente pegar a Carolina, por exemplo, um dos pontos que ela fala no quarto do despejo é que ela não vê onde ela vive como uma casa. Uhum. Que não tem privacidade nem entre ela e os vizinhos e as crianças, né? E o espaço em que ela vive. Então, é importante que a gente entenda que para a gente conseguir, né, que todo mundo produza, a gente precisa mudar esse meio, essa sociedade que a gente vive. A gente Exatamente. precisa mudar essa estrutura, porque senão sempre alguém vai ficar para trás. Sempre vai ter um gato sem rabo, né? Sempre vai ter. Exatamente. Tem muito gato sem rabo, tem muito gato sem rabo, para pouco gato com rabo aí querendo se achar foda, entendeu? Exatamente. A gente tá na maioria de gato sem rabo, viu, galerinha? Sim, Então, assim, ó, vamos lembrar sempre que a gente vê alguém ali fazendo muito, muito sucesso, tem toda uma sociedade por trás carregando aquilo ali, né? Mas, assim, sim. vamos fazer, não vamos deixar de fazer, vamos fazer e vamos lutar para que as coisas possam mudar, né? Acho que é aquelas, né? É isso, lacrei. Lacrei. Brincadeira. Falo óbvio, né? Tipo, ai, É nossa. isso. Mas acho que é isso, né? Vamos pro nosso áudio, então, que um ouvinte mandou pra gente, Vamos. compartilhando o momento de chatice. Ih, olha lá, a chata vai falar. Vai, chata, fala. Vamos lá, enviando a minha história de A Chata da Família. Bom, eu fiquei pensando, né, em quais situações teriam acontecido que me caracterizariam como a chata da família. E aí eu pensei que eu não tenho histórias de grupo de WhatsApp, porque eu nunca fui incluída no grupo da família de WhatsApp, ninguém nunca me convidou. E, né, vale ressaltar que a família é super grande, eu tenho muitos tios e tias, eu tenho 31 primos, né, são 32 no total, eu seria a 32ª, e todos estão no grupo, e eu não. E aí eu não sei se foi um ato coletivo de, ela não, ela a gente não vai convidar, ou se eles, não sei, perguntaram para minha mãe se poderiam me colocar no grupo, e aí a minha mãe decidiu, né, me incluir fora dessa. E, enfim, não estou no grupo, não tenho histórias. E algumas vezes, assim, a minha mãe me contou de alguns bafões, assim, que aconteceram, ou o tipo de mensagem, né, que costuma chegar no grupo, principalmente, assim, em 2018 ou até 2016, né, na época do golpe. E aí ela contava também as respostas de um primo meu, um primo, assim, super esquerdista, pistola, e aí eu não conseguia nem ouvir a conversa inteira, não conseguia ouvir as histórias, porque me dava um negócio. Então, não tenho como contribuir com histórias de grupo da família, porque não fui convidada. Olha, isso que é amor de mãe, né? Vale, minha Nossa Senhora. Essa daí não foi convidada pro jantar lá da universidade, da Virginia Woolf, né? Não, Da não história que ela foi. conta. Aí uma gata sem raba, né? Ela é mais uma gata sem raba. Sem raba, pois é, amiga. Mas olha, eu acho que você não tá perdendo nada. Honestamente, eu acho que você não tá perdendo nada Sim. no grupo da família, viu? Esses dias, uma aluna minha me mandou uma mensagem falando, né? Eu adorei o podcast, estou ouvindo, estou me identificando e tal. Aí ela contou de uma história que tiraram ela de um grupo lá de decisões também. Eu falei, graças a Deus, né? Sorte a sua, porque é bem essa situação, tipo, apenas você vai ficar assim, ó, vão te poupar de você cansar sua beleza, entendeu? Sabe? Porque quem que aguenta, gente? Grupo de família? Não. Olha, gente, é um livramento. Eu É um acho assim que livramento. sua mãe
a sua mãe fez o quê? Uma prova de amor, não te colocando nesse grupo, né, da Não família. obrigou, né? Porque imagina se o colega e o primo, né, coitado, que tá lá lutando. Eu exalto, assim, a coragem dessas pessoas que permanecem no grupo da família. Tem uma amiga que fica e ela provoca, ela gosta. Mas, É bom assim, quando é assim. Eu quero chegar nesse eu lugar. admiro. Ela fica e ela que inferniza o grupo da Amo. família. É ela que fica mandando e cutucando a galera toda. Eu não consigo, né. Mas eu acho que foi, assim, livramento. Sorte a sua de não estar no grupo da família. Parabéns, né, por essa sorte que você teve na vida, viu, amiga? É nóis, tamo Agradece a junto. mamãe, caso não tenha rolado ainda, e torce para ninguém te pôr, né, porque aí É. você não precisa ter o trabalho de sair. Eu acho que isso que é chato. Quando a pessoa nem te põe, aí você não precisa ter o trabalho de sair, né. E você não se decepciona também com as pessoas da sua família. Vive de ilusão que é melhor. É de Porque boas. a maioria, ai, gente, não dá, é muito complexo, cara. Olha, esses dias mesmo, uma pessoa tava me contando, meu, parecido com o nosso primeiro episódio daquela história da sua prima com o bebê, tá ligado? Essa situação, assim, das pessoas muito sem noção com o bebê. E, gente, eu fico muito indignada, sabe? Como os familiares são muito loucos, assim, sabe? E as pessoas simplesmente, elas não pensam que elas podem colocar um bebê recém-nascido em risco, sabe? Tipo assim, tudo bem botar um bebê recém-nascido em risco, isso não é um problema. O importante é que a minha opinião seja a correta, tá ligado? Sim. Gente, eu não suporto mais, eu não suporto mais, entendeu? Eu não suporto mais. Se me botar em grupo, se Olha. prepara para ouvir. Se prepara. Porque eu vou conversar com essa amiga da Suelen aí e ela vai me ajudar, porque eu vou infernizar um grupo de família também. Porque já Sim. todo mundo já me acha chata mesmo, que diferença que Ué, vai fazer? agora, sabe que essa semana apareceu no meu Google Fotos a lembrança da história que eu contei no primeiro episódio, do dia 28 de Ai, do nível outubro da de sua avó. 2018. Eu vou postar no Instagram da Chata a foto para vocês verem que é verdade. Vou preservar a imagem das pessoas para vocês verem o que eu tive que passar no aniversário da minha avó. E esse fim de semana Ai, é aniversário cacete. dela de novo, pós-pandemia, né. Agora a gente não tem mais, quer dizer, pós-pandemia não, que a pandemia não acabou, pós-vacina. As vacinas, sim. Pós-vacina, agora a gente vai ter que encarar esses eventos sociais, mas vamos na força da chata. Agora então, que eu já me empoderei de ser a chata da família, ninguém me Cara, segura. sabe o que é muito, muito, muito legal? Eu acho que foi muito bacana que a gente tenha realmente feito esse podcast, aquelas, né, tipo, se parabenizando. Nossa, Audrey, parabéns. Mas, sabe, de verdade, porque veio tanta gente conversar com a gente e falar, meu, sim, eu sou essa pessoa. Então, a gente está formando um grande grupo das chatas, assim, sabe? A gente vai dominar. Então, vocês que se preparem. Porque não é porque tá todo mundo achando normal uma barbaridade, que é normal a sua barbaridade, tá, amore? E agora que Sim. as chatas estão chegando, a gente está chegando em bando, a gente vai dominar e a gente vai, aquelas, silenciar os imbecis. Ai, É nossa. isso aí. Agora ninguém segura. Ninguém segura. Se Mas preparem. vamos lá para as nossas indicações, então, de hoje, já que a gente está falando de livro. Chata indica. 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 Você trouxe uns livros Indica. para indicar para a galera? Eu trouxe, né? Como eu já comentei, no final do livro Um Teto Todo Seu, fica muito forte esse convite, né, que a Virginia Woolf faz para que as mulheres escrevam. E aproveitando esse convite para que as mulheres escrevam, eu acho que a gente deve ler o que elas produzem, né? A gente tem que valorizar, tem que comprar, tem que ler, tem que divulgar essa literatura produzida por mulheres. E pro episódio de hoje, eu separei essas mulheres que estão fazendo seu corre, sabe? Que são novas, que têm aí por volta dos seus 30 e poucos anos, estão no primeiro, segundo, terceiro livro, batalhando para lançar, né, por editoras pequenas, muitas vezes, e colocando os seus livros no mundo, para que a gente prestigie a literatura produzida por essas mulheres. Então, a indicação nessa semana é dessas autoras. Arrasou.
Bom, eu vou começar então com a Renata Belmonte e o romance dela de estreia, que é Mundos de uma Noite Só. Foi muito legal a experiência de ler esse livro, ela tinha acabado de lançar, e aí, ela é uma autora super acessível no Instagram e tudo mais, e foi um livro que eu devorei, assim, é um romance daquele, sabe, que um capítulo quebra e junta com o outro e vai e volta na história, Sim, e você amo. fala: "Ai meu Deus, agora eu preciso continuar lendo para saber o que acontece", e no final tem meio que uma coisa meio que não, totalmente surpresa, assim, que você vai juntando as peças. Adoro. É um romance daqueles dinâmicos, assim, leitura de devorar. E ela é muito querida, Renata Belmonte, conversem com ela pelo Instagram, se vocês forem ler, contem sobre o livro, que eu acho super legal também elas terem esse retorno sobre os livros que elas escrevem. Eu tenho uma indicação que é também de uma escritora contemporânea, que é a Letícia Novaes. Quem é a Letícia Novaes? A Letrux, maravilhosa, que já admirava demais, né? Assim, ali no rolê da música mesmo, uma letrista muito foda. Ela sempre me pegou muito nas letras, assim, sabe? Eu tenho essa coisa de letra de música. Tirando o BTS, que eu amo, só porque só Jesus sabe o que acontece, que eu amo o BTS. Eu sou muito apegada com letra de música, sabe? Eu acho muito maravilhoso. E aí, essa mulher não me lança um livro, Suelen? Ela não me lança um livro esse ano maravilhoso, chamado Tudo Que Já Nadei, Ressaca, Quebra-Mar e Marolinhas. Ela tem umas poesias, uns textos, enfim, é um compilado de escritos dela maravilhoso. E não teve uma pessoa, quando a gente fez o encontro desse livro, no Leia Mulheres, né? No Leia Mulheres Jaguaril, né? Que a gente é mediadora. Ela participou, foi muito especial. E não teve uma pessoa que não saiu desse encontro pensando, porra, eu posso escrever. Eu também posso escrever. Ela traz esse poder pra gente. Essas escritoras contemporâneas, elas trazem, né, essa gana pra gente, assim. E foi muito maravilhoso. Eu recomendo muito esse livro. É um livro delicioso da gente ler. Ah! Sim. E outro spoiler! Mês que vem a gente vai falar sobre ele aqui na Chata da Família. Sim, aguardem, aguardem. Outra autora que eu quero indicar é a Aline Bey de novo, né, porque sim, um episódio Sempre. sim, um não, a gente fala da Aline Bey. Nós já indicamos no episódio do Ler é Chato, Pequena Coreografia do Adeus, que é o livro novo dela. Mas pensando no tema do episódio de hoje, né, que é essa coisa assim de vai, joga no mundo aí. Nós vamos falar do Primogênito, da Aline Bey, que é O Peso do Pássaro Morto, e um livro que deu esse lugar para ela, né, de uma autora muito conhecida, muitos leitores, todo mundo conhece O Peso do Pássaro Morto. É um livrinho assim, ó, fininho, você não dá nada na hora que você vê ele na livraria. E ele é incrível. Ele é uma pancada, mas é uma pancada deliciosa, assim. É uma pancada que você sofre, mas fala, gente, que coisa linda e triste e maravilhosa. São muitos sentimentos. Rende. É um livro maravilhoso. Rende, rende. Eu vou só reiterar, mano. Vocês têm que ler a Aline Bey, tá ligado? Ela vai num lugar, assim, do nosso inconsciente. Ela não tem uma pessoa que termina um livro da Aline Bey e que esse livro não faz uma revolução dentro da gente, que o livro não mexe com Sim. você, que pelo menos não vai fazer você se sentir vivo, tá ligado? Tipo assim, só isso. Exatamente. Você vai falar, caralho, eu tô vivo, olha que eu tô. É muita coisa, é muito Olha o que eu maravilhoso. tô sentindo, Olha né? o que eu estou sentindo, exatamente. Ela é incrível, gente. Tem que Ela é ler. incrível. Tem que ler, gente, por favor. Procura. E assim, compra com ela. É verdade. Escreve pelo Instagram, compra com ela, ganha uma dedicatória perfeita, porque ela é perfeita até nas dedicatórias. Então, façam isso por vocês, se dê de presente de Natal, O Peso do Pássaro Morto. Vou indicar mais uma autora brasileira, a Nana Queiroz. A Nana, ela tem um livro que se chama Presos que Menstruam, que também é um dos livros mais fortes que eu já li, que fala sobre a realidade das mulheres em situação de
privação de liberdade, né? E como elas são tratadas nas cadeias no Brasil. E ela tem uma escrita, a Nana também, que ela é documental, né? É jornalística, mas é muito literária. É muito bonito a maneira como ela escreve, como ela traduz essas histórias que ela escutou de todas as pessoas envolvidas no sistema carcerário. É pesadíssimo, né? Porque a história em si é muito pesada e muito real, mas ela consegue contar de uma maneira literária e até leve em alguns pontos, né? É um livro também de devorar para quem tem estômago. E aproveitando, e mais um livro da Nana que eu conheço também, ela escreveu junto com a Luísa Marilac, e eu acho isso muito legal, elas terem escrito juntas, porque a Luísa é uma travesti, e a travesti ela não tem espaço na sociedade em lugar nenhum. Então, ter um livro de memórias, né, de uma travesti, eu acho muito importante. Então, o livro chama Eu, Travesti, e são as memórias da Luísa Marilac. Muito além dos memes, né? As pessoas acham muito divertido os memes da Luísa Marilac, dos bons drinks, de Eu Estava na Pior, mas tem uma história por trás aí muito profunda e que vale a pena ser lida e valorizada. Então, fica essa dica também dos 2 livros da Nana Queiroz. E, por fim, eu vou indicar a Jaridia Arraes e o livro dela, Redemoinho em Dia Quente. É uma autora também que, para publicar, primeiro foi independente, não conseguiu uma editora, e ela correu atrás, e depois que ela ficou conhecida, né, como cordelista, e ela conseguiu produzir outras obras. E ela traz aí esse livro de contos, são muito delicados, muito sensíveis. Eu acho que as pessoas se identificam muito com as histórias que ela traz nesses contos, né? Que fala muito sobre a infância, sobre a juventude, as descobertas e os momentos difíceis também. E numa uma escritora linguagem jovem muito também, né? acessível. Desculpa. Super jovem, novinha, tá aí no Instagram também para a gente conhecer mais. Então, fica essa última indicação. E, resumindo, na verdade, eu quero que vocês procurem e conheçam e leiam tudo que é escrito e produzido por mulheres, né? Além dos livros, mas que façam outras coisas também. Tudo que elas estão produzindo aí, filme, série, documentário, tudo que você puder, prestigie que é produzido por mulheres. Encarna a irmã do Shakespeare, veste a sua fantasia de gato sem rabo, se assume e vai pro mundo. E vai criar no mundo, aí, gente. Tamo junto. É isso aí. E vamos lutar para todo mundo ter um teto todo seu. Sim. 500 libras por ano, né? Porque a gente precisa para poder sobreviver disso, nesse sistema, né? Não tem como fugir disso. Lutar para que todo mundo tenha. É isso aí. E lembrando sempre que chata sou eu. Mas legal é você, que é um homem branco, rico e famoso, que vem dizer que não existe síndrome da impostora.